Fala galera, estamos aqui de volta na Cara do Golcast. Hoje um convidado super especial que a gente já estava querendo trazer faz tempo. O cara que tem uma história muito bacana dentro do futebol, obviamente, jogando e agora como treinador também fazendo história, né? A gente vai conversar com ele e já vou pedir para o meu parceiro, Luiz Carlos Galeto, aqui fazer as honras da casa e apresentar o homem. E é ligeiro. Ligeiro, Vai, tanto a apresentação como o homem. como o homem é ligeiro. Igor Carlos da Silva Freire, 45 anos, ex-jogador do Fortaleza, do Flamengo, hoje treinador, enfim, tem uma história grande. Bora começar a conversar com ele, né? Seja bem-vindo, viu, Igor? Muito obrigado por ter aparecido aqui para nós, cara. Agradecer a vocês pelo convite, né? Muito feliz, né? Desculpa a demora também aí, as demandas do dia a dia, de treino, de jogos, viagem, mas muito contente e feliz de participar aqui com vocês. Deus nos abençoe. Só para o pessoal, né, que acompanhou sua carreira e tudo como jogador, hoje você tem a função de treinador, né? Treinador de futebol feminino, sub-17 e sub-20, Fortaleza, e auxilio o professor Erandi também na equipe profissional. Bacana. Homem de onde que tu falou? Descobriu como é de onde? Pronto, é de Limoeiro do Norte, né? Isso, verdade. Boa. Município de Sucupira ali. pertinho de Eu morei Limoeiro. 2 anos e meio lá em Limoeiro, trabalhando pelo IFCE, só que eu ficava no centro ali, né? O Igor de Limoeiro do Norte imaginou um dia essa carreira toda aí como jogador, como treinador. Como foi que tu projetou isso? Projetou o quê quando tu era criança, assim, no futebol? Na verdade, eu nasci ali na região de Limoeiro do Norte, né, uma comunidade chamada Sucupira, né, muito feliz, muito contente, né, de uma família muito humilde. Meu pai é agricultor, minha mãe lavava roupa, e muito contente com a minha história, feliz, né? Meus pais me ensinaram muitas coisas que me ajudaram muito no futebol. E aí, na verdade, eu venho para Fortaleza trabalhar com a tia minha, né, a minha tia Vilani, que a gente tinha um carrinho de lanche ali em frente à maternidade escola. E ali a gente trabalhava de 4 da manhã a 4 da tarde. Tinha quantos anos, mais ou menos? Mais ou menos de 11 para 12 anos, ajudava elas ali. E na época o cozinheiro do ferroviário morava em frente à nossa casa lá. E aí a gente jogava muito travinha do chinelo ali. Falou, rapaz, você corre muito. Aí me levou para fazer um teste no ferroviário. E aí eu passei, e aí do ferroviário eu já fui pro Corinthians e vários outros clubes. Ah, tá. Como é que foi isso? Como é que foi? Então, foi ferroviário? Isso, justamente com 13, 14 anos ali, eu fiquei no infantil. Professor Edmundo, na época, né? Excelente treinador, me ajudou bastante. Também, né? E o preparador físico era o Moreira, depois trabalharam também na equipe profissional. Moreira é o bigode, né? E é o preparador físico. Tá. Está fora do país, agora trabalhando também. E aí eu fiquei 2 anos já no ferroviário, e aí já fui pro Corinthians, né, no ano de 94. Né, Isso, já ainda é daí 16 anos? 14, 15 anos, ia fazer 15 anos ainda, né? E aí eu fui pro Corinthians, e aí fiquei no Corinthians pouco tempo também, fiquei mais ou menos 1 ano. E aí depois eu fui pro 15 Piracicaba, Rio Branco de Americano, onde eu fiz minha base toda no Rio Branco, 7 anos. Sandy Rocha, Nailson, Marcelinho Paraíba, Alexandre, Marcos Assunção, né? Tive uma boa base, bons ensinamentos. Jogava um pouquinho esse pessoal aí, né? Os caras eram tudo diferenciado, né? Muito ensinamento. Aí, pronto, só para completar aqui a trajetória, aí do Rio Branco... Do Rio Branco de Americano eu fui pro Figueirense, jogar o Campeonato Brasileiro de 2002, e aí tive um bom destaque. E aí do Figueirense eu fui na época pro Flamengo, né? O Rio Branco de Americana me vendeu pro Flamengo na época. Pronto. Eu era do Rio Branco de Americana, estava só emprestado ao Figueirense. Aí nessa época do Flamengo, foi quanto tempo lá? E com Mais ou menos 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses eu fiquei. Na época tinha Júlio César, Edilson, Felipe me ajudou muito, Júnior Baiano, isso, Maestro, Júnior Baiano, Fábio Baiano, me deram muito conselho, pessoas que me ajudaram muito na minha carreira como profissional, me ensinaram muito os ensinamentos da vida, e isso para mim é muito gratificante, né? Um aprendizado, e isso muito novo, né? Então a gente fica muito contente. Tive uma boa passagem no Flamengo, tive a oportunidade de disputar a Sul-Americana, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, e com muitos jogadores que depois seleção brasileira, mas me ajudaram bastante. O Fabinho, o soldado, né, que hoje é o diretor do Corinthians, Diretor de futebol. do diretor, cara sensacional, muito inteligente, já tinha uma mente muito visada por futebol e muito aprendizado.
Pronto. Cara, ainda falando sobre essa trajetória, né? Que eu acho que é muito comum, né? Hoje não, acho que desde sempre, futebol cearense, né? Vários grandes jogadores que saem Verdade. daqui muito novo. A gente não sabe nem da história, né? Não sabe nem como foi que surgiu. Você falando isso, deixa todo mundo muito... Mas fala sobre isso, cara. O que é que tu acha? É falta de oportunidade? Ou outras pessoas conseguem enxergar mais do que os daqui? Eu sei que hoje melhorou muito, né? Bastante. Hoje a gente tem muita gente que fica da base até chegar ao profissional e depois ser negociado. Mas a tua história, ela não é uma história, assim, de surpresa. É uma história que sempre acontece. Eu acho que hoje no dia de hoje está tendo mais oportunidade. Na minha época era muito difícil. A gente tinha que primeiro trabalhar, né? Tanto quando eu venho para Fortaleza para morar com minha tia, eu venho para estudar e trabalhar, né? E Deus colocou um anjo na minha vida ali, né? Que o seu Valdeci, que era o cozinheiro da época do Ferroviário, me viu jogando ali um joguinho de travinha, né? Parece algo bem simples, mas é muito gratificante. Sinto saudade disso. E aí, um pouco já na frente, o Muricy Ramalho, na época, que era meu treinador do Figueirense, e ele sempre falava, sempre vai ter alguém olhando, ou no jogo do bairro, ou no colégio, né? E hoje eu acho que isso está mais, não vou dizer mais fácil, mas talvez a palavra seja essa, tem mais observadores, né? Na nossa época, muito mais difícil. Eu acredito que hoje existe uma facilidade de você ter oportunidade nos clubes, né? Então eu acredito que sempre digo para as meninas lá no futebol feminino que elas aproveitem a oportunidade, que sempre vai ter alguém nos assistindo. Ele falou uma coisa interessante porque hoje em dia também, por exemplo, até os contatos entre as pessoas também acabam sendo facilitados. Por exemplo, supondo, você está assistindo uma areninha, um jogo de futebol feminino. Isso. Aí tu vê, rapaz, vou dar o toque pro Igor observar essa menina aqui, que é diferente. Já é um caminho, como aconteceu com o Valdeci para você, né? E eu acho que a sua fala ela é muito boa, porque é isso que a gente vive o dia a dia, né? Então, às vezes, eu falo com o porteiro, falo com o cozinheiro lá do clube, e o Fortaleza tem dado essas oportunidades para muitas atletas do Brasil todo, né, do mundo. O Fortaleza tem dado essa oportunidade, e aí vem a sua fala. Às vezes, um amigo, um colega, ou um funcionário do clube, poxa, lá no meu bairro tem uma menina que joga muito. Como que a gente pode fazer? E aí existe um protocolo do clube que é muito bom, né? O Fortaleza é um clube muito sério, se preocupa também muito com o lado do atleta, o lado do ser humano, e isso é muito bom para o crescimento das atletas, que primeiro ali faz o eletro, os exames, tudo certinho, saber se ela está apta a jogar, né? Sim. A triagem, né? Isso, justamente a declaração escolar, saber se ela está estudando, como que está sendo, e aí esse processo depois ela vai para uma avaliação. E nós temos muitos exemplos, né? A própria Rebeca, que foi para a seleção brasileira, sub-17, sub-20, que hoje está nos Estados Unidos. Outras atletas também que vieram, a própria a Ravena, que agora vai para a seleção sub-20, veio da Bahia através da captação do Serginhozinho, toda a captação, né? E hoje na seleção brasileira também veio de uma avaliação, né? Então a gente fica muito contente com esse trabalho. Cara, e esse Ferroviário, né, bicho? É um negócio espantoso, né, cara? O quanto que revela de jogador. Porque... E principalmente com a história parecida com a tua, né? Porque tem Yarley, tem Mota, tem Jardel, você né? agora, tem Jardel. Me fala, tem alguma coisa diferente lá no Ferroviário? É mais oportunidade? Oportunidade, né? Eu cheguei na época lá e já tinha o Ricardo Lima, né? O volante, o Alex, né? O Acácio, que já era do profissional. E na época o Edmundo, ele dava muito essa oportunidade, ele mapeava muito os atletas, ele gostava de assistir muito jogo, como você falou. Certíssimo, ele ia nos bairros assistir. E o Edmundo, um excelente treinador, um grande amigo que eu tenho no futebol até hoje, me ajudou bastante com os conselhos. E aí eu tive essa oportunidade lá de ficar 1 ano, 2 anos e muito contente com a carreira que Deus proporcionou para mim. Que massa, cara. Edmundo fala pouquinho, né? Mas é importante isso que o Edmundo faz, né, cara? Porque eu acho que ao mesmo tempo que os clubes se tornaram mais profissionais, a gente imagina que ele fica mais distante do amador.
Mas é sempre bom ter alguém observando o amadorismo, né? Porque pode vir uma joia dali para ser lapidada, como tem acontecido no futebol feminino, né? Isso, justamente. A gente tem a captação lá, né? Como eu citei, o Serginho, o Zinho, outros captadores que estão lá, que foge o nome agora no momento. E eles fazem muito isso, viajam bastante, né? Assistem muitos jogos, assistem os jogos do bairro, da Areninha. Tem muitas atletas hoje que são titulares do Sub-20, que vieram também desses projetos, de assistir jogo na Areninha. E isso é muito legal. O Fortaleza tem dado essas oportunidades. Ótimo. O futebol feminino está crescendo bastante, né? E eu fico muito contente de reencontrar também agora o Erandi, que jogamos junto. Fomos campeão, um ídolo para mim. E eu sempre brinco com ele, Clodoaldo e Rinaldo, né? Vocês são ídolos, eu fui jogador, né? E hoje ser auxiliar dele, dividir esse trabalho com ele é muito gratificante. Você está falando do futebol feminino que está crescendo, né? Uma vez eu conversando com o Rodrigues, preparador de goleiro, né? Que foi da seleção feminina. Corinthians, né? E está no Corinthians hoje, né? Eu conversando com ele sobre isso mesmo, informalmente, ele disse, cara, taticamente, opinião dele, taticamente as mulheres tendem a obedecer mais justamente o que o treinador pede do que os homens. É isso mesmo? Eu vejo essa parte da tática. Disciplina tática. Elas têm muita disciplina e elas também querem sempre fazer mais, né? E eu costumo sempre falar, às vezes a gente dá o treino ali, trabalho na minutagem de 50, 60 minutos, né? Um treino intenso, mas com essa minutagem aí acaba, pô, professor, já acabou o treino. Não, tá cedo, a gente pode mais. E elas são obedientes, elas perguntam muito sobre a parte tática. E o Rodrigues está certo. A parte tática eu uso muito também no futebol feminino. Quando você tem uma equipe que é muito obediente, você consegue igualar os jogos e consegue fazer a diferença. A gente entrou nesse assunto do futebol feminino, né? E hoje você está à frente de Sub-20, mas já teve à frente do profissional também, sim, né? Sim, 2000. Me fala como foi essa tua transição para poder chegar no feminino, qual foi a visão que você teve? Eu trabalhei muito tempo, iniciei como treinador ali em Manaus, né, na região, iniciei em Itacoatiara, no Sub-13, Penarol de Itacoatiara. E aí subi mesmo? Vendeu, né? Bom resultado já, né? Excelente, né? O resultado. Depois do Manaus, né, como treinador profissional masculino, campeão, ali na região de Manaus. E aí depois eu fui para o Iranduba, né? O presidente me fez um convite para a gente disputar a Libertadores, o feminino, o Iranduba, depois o brasileiro e o estadual. E algo talvez muito curioso, né, que eu sempre gosto de contar, que foi algo que eu vivi, uma experiência. Eu era treinador do profissional masculino, do Iranduba, do masculino, treinava a equipe pela manhã e o feminino à tarde. Ou o feminino pela manhã e o masculino à tarde. E aí, ele fez esse projeto, quando eu venho do Manaus, com o Tito, campeão invicto, vivendo um bom momento, iniciando como treinador ali já das equipes profissionais. E ele me fez um convite e um desafio para a gente ser campeão do masculino e do feminino e campeão também da Libertadores. E aí coincidiu que a final do estadual foi no mesmo dia. Né? Então fizeram uma matéria, foi muito legal, como treinador campeão no mesmo dia, só com categorias diferentes, mas com a mesma equipe. Então fui campeão 18 horas com o masculino, subimos o time da A2 para A1 do estadual, desci pro vestiário, tomei banho, troquei de roupa, subi campeão pelo feminino no mesmo dia, né? Então algo bem inédito, marcou minha vida. E aí da Libertadores nós ficamos em terceiro, perdemos pro Ilha da Colômbia, mas foi um projeto gigantesco. Eu acho que parecido só o São Paulo, não foi com aquele expressinho, teve uma vez que aconteceu isso, uma noite só, mas não teve título, né? O seu foi... Só que ele foi, aí acho que foi com categorias masculina, né? Eu já foi com categorias... Isso aí eu acho que é inédito. Eles falaram que foi algo bem inédito, então marcou assim a minha carreira, né? E eu fiquei muito contente com esse trabalho lá em Manaus, na região ali de Itacoatiara, iniciando como treinador. Pronto. Não sei se você tá com tempo para assistir esse Mundial de Clubes aí atual, tô assistindo, né? tô acompanhando. O que é que você tá achando assim Você acha que os brasileiros estão surpreendendo ou você esperava isso? Eu acho que o brasileiro, ele gosta muito de jogos difíceis, né? Eu particularmente, quando eu jogava,
quando eu tinha muitos jogos difíceis, eu tinha um rendimento maior. Eu acho que essa competição motivou ainda mais os atletas, né, de cada clube. Eles já vêm jogando nesse nível no brasileiro também, mas eu acredito que o Mundial foi um algo a mais para eles também mostrarem o futebol, o clube mostrar o seu conjunto, a sua estrutura dentro de campo, fora. E os caras estão jogando, os brasileiros, como se fosse jogo de Copa mesmo, né? Até porque é, né? Justamente. Então, quando você tem uma competição brasileira, você tem ali 20 jogos, né? 15 a 20 jogos. E um campeonato mundial desse, é como você falou, é Copa do Mundo. Todo dia é uma final. Então, o nível Motiva eleva, mais, né? Então, motiva mais. Eu vejo que tá muito bonito de se ver esses jogos. Tem algum momento, algum jogo assim que tu assistiu e disse, rapaz, se eu tivesse em campo, eu tinha feito diferente aqui, não sei o que. Eu acho que aquela coisa. o jogo que me chamou muita atenção, que é um jogo que eu gosto, foi o jogo do Botafogo. Todas as vezes que o PSG construía a jogada, que essa bola entrava no meio campo, não tinha ninguém livre, tinha um encaixe. Eu acho que o futebol hoje, tendo um encaixe no meio campo, dificilmente você vai tomar gol. Entendeu? Porque geralmente os treinadores hoje usam um lateral com extrema ali com a dobra, dificilmente vai passar uma linha de 4 ali bem fechada. E o Botafogo, nesse encaixe aí, ele foi muito feliz. E é algo que eu gosto do jogo, que é o jogo rápido, a velocidade. Tem que ter, né? Na minha época, os treinadores. Né? Justamente, uma transição ofensiva. Na minha época, os treinadores diziam: tem que ter o jogador da perninha rápida, né? Então. O Botafogo roubava a bola ali, já dava no Arthur, né? No atacante ali também, um atacante que segura bem a bola, mas também tem velocidade. E eu acho que foi o jogo que me marcou muito, foi... Taticamente falando. Taticamente foi o Botafogo. Viralizou uma situação, e eu acho que vale até a pena a gente falar sobre isso, que é o Chute Everaldo, né? Que é o cara do Fluminense. O cara teve algumas oportunidades que realmente era para ter chutado. É isso, né? O cara não sendo centroavante, camisa 9. Uma situação daquela é pra chutar no gol, imagine um 9, né, cara? Tem que finalizar, né? Chutar que uma hora a bola vai entrar ali. Ele tá ali pra fazer os gols, né? Até porque ele sabe, né? Senão não tava nem ali. Veraldo, e é um bom atacante. Ele teve um atacante do Bahia também, né? Presença diária, muito bom. Falando ainda sobre esse Mundial aí, você se imaginou já, assim, no decorrer da sua carreira, assim, eu queria ter disputado uma competição como essa? Eu tinha muita vontade, um sonho de ter disputado uma Copa São Paulo. Nunca tive a oportunidade. Copa São Paulo de junho. Eu joguei a Libertadores pelo Curitiba, joguei Brasileiro pelo Flamengo, Fortaleza, Juventude, mas a Copa São Paulo eu não consegui jogar, assim. Era uma competição que eu tinha um sonho muito grande de jogar. Teve alguma barreira na parte onde você estava trabalhando tua base por conta dessa tua desenvoltura muito rápida, né? E aí você já ser aproveitado, porque tu sai do Ferroviário, vai pro Corinthians, né? Aí nesse momento do Corinthians, né, que tu não teve essa oportunidade, tu acha que foi alguma coisa em relação a realmente o teu crescimento que foi rápido para poder tu já ir para uma outra equipe jogar profissional ou não? Eu acho também o período de adaptação, né? Eu sofri um pouco também na adaptação. Foi uma mudança muito rápida, como você falou. Muito novo, né, cara? Eu ia fazer 15 anos ainda, né? E aí eu fui, assim, eu tinha futebol, né? Mas talvez eu ainda não estava pronto, né? Para aquela oportunidade. Mas Deus me deu aquela oportunidade, fui desenvolvendo, né? E aí eu não consegui ter um rendimento ali no início como eu tinha já no Ferroviário aqui com 13, 14 anos. Eu acho que aí demorou também o desenvolvimento, né? O treinador do Corinthians na época, tu lembra, não? Eu não estou muito lembrado agora, mas eu tive muitas oportunidades, né? O Corinthians me deu muita oportunidade na base, mas eu não tive um bom desenvolvimento logo no início, né? É tanto que quando eu fico lá um pouco de 6 para 8 meses, que eu vou pro Rio Branco, pro 15 de Piracicaba e o Rio Branco de Americana na seguida, e aí eu já cheguei muito bem. E aí peguei grandes jogadores na minha base lá, Sandy Rocha, Anailson, Alexandre, Anailson São Caetano. Então jogadores que depois foram para a seleção brasileira também. Perninha rápida também, né? Justamente. Falando perninha rápida, né? Você foi um jogador que sempre destacou pela velocidade, né? Que era um cara difícil de marcar e tudo.
quem foi o zagueiro que te marcou melhor e quem foi o que mais te bateu? Tu lembra assim na tua... Assim, o zagueiro que eu enfrentei mais difícil, assim, que eu enfrentei mesmo, Angelim e Arandi, era muito difícil de jogar contra eles, né? Joguei depois Flamengo e Fortaleza aqui. Pelo Flamengo. Isso. Tive até a infelicidade de ter sido expulso, né? Tava praticamente para fazer o gol, o Ronaldo Angelim apareceu ali, não sei de onde ele apareceu, como era muito rápido, né? Não tinha bola perdida para ele, adiantei a bola, escorreguei e acabei dando carrinho ali. E aí ele... Mas peguei também muitos jogadores assim, tipo... Deixa eu ver se eu lembro mais aqui também. Muito zagueiro. Peguei um cara muito difícil também de jogar contra ele, Augusto Recife, um volante. Marcava muito. Josué, ali onde era a minha função de sair da marcação. Jogadores muito rápidos, inteligentes. Eu acho que... E tem algum que, tipo assim, rapaz, vai começar o jogo, eu sei que eu vou apanhar hoje, que aquele ali... tinha zagueiro desse tipo? Tinha um zagueiro... Joguei muito também contra o NEM, que era zagueiro do Atlético... Isso era bruto, né? Do Atlético Paranaense, depois foi do Atlético Mineiro. Mas era um cara muito duro, sério. Excelente profissional, mas era um cara muito sério, muito difícil passar por ele. E no Flamengo, nos treinos lá, o Júnior Baiano dava... Não, o Júnior Baiano é gente boa demais, dava só conselho. Mas na hora do jogo ele não... na hora do jogo, ele só na hora do treino lá, ele só dizia, não venha pro meu lado não, vai lá pro lado do Fernando, do Valdes, não venha com gracinha aqui ficar driblando não, né? Amigo, né? Aí, o bom é que ele avisava antes, né? Grande amigo, um irmão que o futebol me deu. Depois eu encontrei ele num jogo festivo em Manaus também. Falou, ei, baixinho, você dava trabalho, você era correria. Esse trabalho dava era você, rapaz, que você era muito inteligente, você já mandava eu sair de pé. Que massa. Legal. Cara, a gente tá falando da transição dos clubes que você passou, e aí você citou o Rio Branco e o Flamengo. Qual é a importância do Lula Pereira na vida do Eagle? Ele estava nesses momentos? O Lula teve na época no Rio Branco de Americana, no profissional, era do juvenil. Sei. E aí, algo que eu ganhei assim muito rápido também foi do juvenil saía para os juniores, né? E depois profissional. Eu não passei nos juniores, ele já me levou profissional para treinar junto com a equipe profissional. Então eu já treinava ali com o Pena, atacante, Marcelinho Paraíba. E era ainda não tinha nem 18 anos, mas ele já levava. A gente dava muita oportunidade à base lá. O Anailson já bem novo, já jogou também com ele. Sandy Roche, antes dos 18 anos, jogou com ele. Isso foi em que ano, Igor, mais ou menos? 90 e... Mais ou menos, acredito aí que 96, 97. Porque teve um ano que o Ceará viu 97. Utilizou o time praticamente. 97, mais ou menos. Tinha esses jogadores, o Pena, né? O Pena tava, né? Eu joguei com Pitbull, né? joguei com o Pena e que veio pra cá, o Alexandre Dorta, eu joguei com eles no Rio Branco de Americana, muito tempo. No Flamengo era o Lula ou... Não, quem me levou pro Flamengo foi o Nelsinho Batista. Um paizão, um amigo, um cara muito inteligente, né? E um cara assim que já quis me levar pro Goiás, na época do Goiás, e aí não deu certo a negociação, e aí eu acabou indo pro Flamengo, aí peguei depois Abel Braga, Oswaldo de Oliveira, né, também peguei o Valdemar, filho dele, grandes treinadores com muito aprendizado, cada um com a característica que você pode usar hoje também como treinador. Qual foi o momento na tua carreira e qual clube, e qual jogo, vamos tentar centralizar assim, qual jogo eu sempre gosto de fazer essa pergunta para os convidados. Né? Mas assim, qual jogo que tu entrou em campo e disse, rapaz, sonho realizado, assim? Na verdade, eu passei por grandes clubes, mas assim, onde eu me identifiquei, assim, dizer assim, que eu tenho orgulho de nunca ter sido vaiado, questionado, foi Fortaleza, cara. Fortaleza, assim, ele mudou muito a minha vida, porque era um sonho de jogar próximo dos meus pais, né? Trazer meus pais para cá, para morar em Fortaleza. Meus pais já moravam, né? Quando eu fui pro Flamengo, eu trouxe meus pais, já morava aqui próximo da minha tia. Por meus irmãos ter uma oportunidade, né? Como eu tive também. E assim, o Fortaleza tem um jogo que me marcou muito, São Caetano e Fortaleza. Não é o da lesão, não, tá? É o da vitória, né? 5-2, acho que a gente ganhou do Fortaleza, eu fiz um gol. E assim, a torcida do Fortaleza,
E eu sempre fui um cara de gostar de passear. Eu sempre gostei de andar, de levar minha família para andar. E todos os lugares que eu ia, o interior, aqui, ou shopping, a torcida me apoiava. Falava, cara, dá gosto de ver você jogar. Você rapaz, corre, massa, você hein? se entrega. Porque eu também... Tem essa característica, né? Isso para mim não... E aqui não é humildade para fazer média nada. Eu não era um grande jogador. Eu era um cara que me cuidava e gostava da entrega pro time, pro clube, fazer o meu melhor. Então, isso a torcida valoriza. E é isso que eu sou muito grato à torcida do Fortaleza, que eles me valorizaram muito. Às vezes a gente não teve bons momentos dentro de jogo, ou até em perda de título, mas sempre teve esse reconhecimento com o Igor. Qual foi o ano que tu chegou no Fortaleza? Eu cheguei em 2005 com Dorival Júnior. Já na primeira divisão? Já na primeira divisão. Aí fiquei de 2005 até 2008. E como foi essa vinda pro Fortaleza? Você tava... Na verdade, eu tava no Bahia, né? Saio do Juventude, vou pro Bahia. E aí encerrou o meu contrato, e aí eu vim de férias para cá, e aí na época o Papilim, que era um dos diretores já também, cara que eu sou muito grato, sempre me deu conselho para minha carreira como atleta. O homem voltou aí. Né? O homem é forte, viu? E aí ele, junto com Dorival já tinha trabalhado comigo no Figueirense, só que Dorival era diretor na época e o Muricy era treinador. E aí o Dorival me fez o convite, e aí eu não pensei duas vezes, cara. Era a realização de um sonho. Jogar na tua terra, né? Jogar na minha terra, o clube que eu gosto, que eu amo, que eu sou torcedor e que me acolheu. E é uma das realizações do sonho. Então, quando isso acontece, e aí me preocupou também, assim, eu tenho que dar o meu melhor. Eu quero deixar algo ali no Fortaleza, para me ser lembrado de alguma forma. E eu acho que eu posso não ter sido lembrado por grandes títulos, ser artilheiro, mas essa entrega, esse jogador que se doava, que queria sempre fazer o melhor, e aí eu sou grato ao torcedor por isso. O torcedor reconhece muito. Tu chegou em 2005, mas na época para disputar o campeonato primeiro, cearense, isso, ou foi direto para estadual que a gente foi campeão. Que vocês foram campeões. Campeão em 2005, já fiquei pro brasileiro, e aí foi um ano maravilhoso para mim, assim, de jogo. Muito se fala, eu tive uma passagem boa também pelo Curitiba, né? Fui campeão estadual em cima do Atlético, é algo muito bom pro torcedor, né? A gente foi campeão lá na Baixada, pelo Curitiba, e depois tive uma boa passagem também pro Flamengo, grandes clubes, mas eu acho que o meu melhor momento como jogador é Fortaleza. Dentro do Fortaleza, assim, eu até posso imaginar aí a resposta, mas dentro do Fortaleza, um mau momento que o Igor passou, acho que foi 2006. 2006, e aí voltando àquela situação da falta, né, ali, acho que pra mim ali foi... Só pra gente contextualizar, né, a situação da falta foi Fortaleza, São Caetano, o Bechara ia bater uma falta. O Bechara, ele queria bater tudo e eu também, né, os dois batiam bem na bola, né, aí hoje tá mais tranquilo pra falar, né, mas na época foi uma infelicidade, a gente não se comunicou, ele batia bem. A gente tá mostrando o lance aí ele batia bem, eu também, né, eu batia muito, na verdade eu não batia falta bem próximo da área, eu já batia muito forte, de longe, ele também, e ali não houve uma comunicação, estádio lotado, muito cheio o estádio, e aí a gente não se comunicou também, e aí veio a fatalidade, uma infelicidade ali, mas ele algo acabou do futebol. chutando teu pé. Isso. Eu tive uma fratura da fíbula, fíbula. Ali algo para ficar 45 dias, 60 dias, e aí por rejeitar a placa, depois eu tive uma infecção também na perna, aí fiquei praticamente um ano sem jogar. E depois, voltou? Depois voltei bem, né? Eu volto até, acredito que num jogo contra a Portuguesa, pela Série B, faço um dos gols, ganhamos de 3-1, jogo no Castelão, volto bem, só que depois também eu tive outras lesões no joelho, né? Que veio me trazer artrose, o desgaste, menisco também. Aí também eu parei muito novo, acredito que com 31, 32 anos eu encerrei a carreira em Manaus. Você tem 45. Eu parei mais ou menos em 2013. Você tem 45 e já tem um currículo de treinador, campeão. Pois é. E aí, voltando um pouco aí, uma infelicidade, mas assim, o futebol ele me trouxe muita alegria, mas eu acho que, como ele falou aí, um dos momentos que eu fiquei mais triste, porque era o meu melhor momento no Fortaleza, era o meu melhor momento no futebol, né? É tanto que
que aquele jogo, se eu não me engano, era o 5º, era o 6º, que você poderia fazer transferência para os outros clubes. E na época eu conversei muito com o Ribamar, cara, um cara sensacional, Ribamar cara, Bezerra. Ribamar Bezerra, amigo, Vice-presidente cara do Fortaleza. sensacional. E ali eu renovei meu contrato mais um ano, tinha renovado meu contrato. Ele foi me visitar no hospital e ele falou que eu combinei com você, eu vou cumprir. Massa. Então isso para mim marcou muito também, é muito gratificante, é meu amigo hoje no futebol, como o Marcelo Paes, que é um cara sensacional, me trouxe aqui para o futebol feminino em 2020, um cara que eu aprendo todos os dias quando eu converso com eles, muita coisa boa de liderança, como ele consegue ali gerir um clube, e aí ele me traz para o futebol feminino em 2020. Só ainda sobre 2006, eu falei sobre esse momento realmente que foi muito ruim para ti, mas eu queria citar também que eu acho que foi um dos melhores times que o Fortaleza já criou. Sim. Um estadual que foi praticamente impecável, mas infelizmente, ou felizmente para a torcida do Ceará, acabou que nas finais aquele time parece que não funcionou tão bem. Fala pra gente um pouco desse campeonato que ficou atípico, né? Um campeonato onde vocês aplicaram 2 goleadas no Ceará, bem latente mesmo, meio campo com você, o Velber, Sim. Maurílio e Rinaldo. Preto Casagrande, né? Tinha também. Dude, Fala um pouquinho aí do que rolou aí. Na verdade ali é uma competição que a gente começa muito forte, um elenco muito forte. Até para ir no banco já era muito difícil, imagine muito jogar, forte, né? Então, uma equipe muito forte, Finazzi, tinha muito jogadores ali, acho que tinha se eu não me engano, tinha o Valdso também com a gente. Eu acho que sim, se eu não estiver enganado. Valdso zagueiro? Valdso zagueiro, acho que Ceará, isso, né? Justamente. E já tinha jogado comigo no Flamengo. Uma equipe muito forte. E a gente ali, naquela época só ia 18, né, pro banco, e ali a relação antes do jogo, você ficava, cara, só em estar no grupo já tá bom, imagine jogar. E ali a gente conseguiu fazer uma boa campanha, e aí a gente ganha de 6-3, depois ganha de 4-1, e aí a gente, para nós ali, a gente estava muito seguro para a forma que a gente jogava, e aí o futebol nos traz a surpresa, né? E aí a gente, o jogo que era o título, a gente acaba perdendo de 1-0 ali, né? Foi muito triste, né? Muito triste, eu acho que em termos de título, uma das maiores tristezas da minha carreira, porque era ali um título certo. Treinador Givanildo Oliveira. Acho que era... Não, era... Não era o Givanildo? Não, era não. Não tô lembrado quem é o treinador, não, mas não era o Givanildo, não. Pronto. Hoje em dia, qual a perspectiva que você vê de jogador, assim, de um jovem que está no interior? Você acha que para ele se tornar um jogador profissional, não estou falando de jogador de seleção, de Flamengo e tal, qual a perspectiva na tua visão, assim, que ele tem? O que é que ele tem que fazer para, se de repente alguém enxergar esse menino lá, que pô, ele tem talento, o que é que ele tem que fazer? Eu acho que primeiro, eu sempre falo, né? Eu sempre falo, eu não fui jogador, fui atleta. Eu tive muitos ensinamentos, peguei muitas pessoas que me ajudaram muito no futebol, né? Então, se eu for falar aqui, é inúmeras pessoas. Então, assim, eu acho que o garoto que ele tá vindo, primeiro ele tem que ter um foco, né? Ser um menino bem orientado, profissional, e abrir mão de muitas coisas, né? Eu sempre falo hoje para as meninas ali, a gente tem muita menina também que vem do interior ali de Beberibe, temos muitas atletas também que jogam no futebol feminino, e às vezes ela sai do colégio, almoça, tudo muito rápido, chega pro treino, e aí a gente começa a conversar, e aí ela não, é um foco que eu tenho, um objetivo, e aí eu sempre falo para elas, tem que estudar e tem que jogar, mas tem que estudar também. E eu acho que mais o foco, né? O lado profissional, os ensinamentos, tem que abrir mão de muita coisa, né? Não é só o jogo, né? Então hoje, se você não precisa também ser melhor do que todo mundo, o jogador que dribla e tudo. Se você for algo obediente taticamente, justamente um atleta, eu acho que vai sair muito na frente. Então eu acho que hoje está tendo muito mais oportunidade. O menino tá vindo hoje do interior,
ele já tem um alojamento para ele ficar, né? Tem uma estrutura. Fortaleza hoje ele tem de 5 a 6 refeições, entendeu? Falo isso porque eu passo o dia no clube, eu chego lá às 6h30, 7 da manhã, só sai 6 da noite. Então dá essa estrutura, tem suplementação, tem academia, tá tudo pronto. É só ter foco e objetivo. Nessa boa fase, nessa tua melhor fase, né, no Fortaleza, né, que você tava brilhando lá, jogando Série A e tudo. Fala baixinho aqui só pra nós, né? Teve proposta de outros clubes, assim, que você recebeu sondagem, você descartou? Teve sondagem, né, alguns clubes, assim, mais sondagem, né, na época. Tipo quem? Tipo São Caetano, na época, porque o Nelsinho também tinha sido meu treinador, né, na época de Flamengo, e teve uma sondagem ali, mas oficial, nada oficial assim mesmo não, mas sondagem, né, saber como tava. E aí naquela época, como eu te falei, você fazia 5, 6 jogos, você já não podia mais sair do clube, mas teve outros clubes também de fora do país. Eu tive uma oportunidade também de uma sondagem também da Arábia, mas nada concretizou. Isso na época que eu estava no Flamengo, teve uma sondagem. Então a gente fica muito feliz assim da gente ter criado esse legado no futebol. Nossa. Eu vi ele falando aí sobre alguns treinadores e nomes pesados, né? Muricy Ramalho, Dorival Júnior. Um privilégio. Abel Braga. Abel Braga. Pro Igor, assim, qual foi o melhor treinador com quem ele realmente trabalhou, né? Assim, Hoje eu uso muito método, assim, eu acho assim, tem 3 treinadores, cada um tem uma característica, né? Muricy, Dorival e Nelsinho. Esses marcaram, eu uso muito, né? São gigantes mesmo em forma de trabalhar diferente. Justamente, né? Cada um tem uma forma, né? Uns mais técnico, outro mais seguro ali no sistema defensivo, mas um pouco de cada. Usa mais retranqueiro, né? Mas dos três que eles tinham a mesma característica era a disciplina. Eu aprendi muito. Ter disciplina. Que a disciplina sai na frente. Massa. E assim, voltando à história que a gente tá pegando pontos assim, na importância da tua carreira, quando você tava no Flamengo, você achou ali que, pô, agora daqui passava alguma coisa na tua cabeça assim, tipo, daqui eu vou para outro canto, daqui você achava ali que era o auge ou tinha mais para acontecer? Eu tinha mais objetivo, acho que tinha algo para acontecer, né? Eu tinha muita vontade também de ter jogado fora do país, né? Tive algumas oportunidades, mas como eu falei, nada concreto. Mas assim, eu não tenho nada a reclamar, assim, do que Deus me proporcionou no futebol, né? Joguei em grandes clubes, tive grandes momentos. Algo que eu fico ainda um pouco receoso, um pouco triste de não ter ido mais longe, né? Eu acho que encerrei a carreira muito novo, né? 31, 32 anos, né? Mas vamos considerar aqui, né? Encerrou com 31, 32 e tem esses clubes todos na trajetória. Joguei mais ou menos em 15 clubes, né? E em alto nível, né? Alto não foi nível, só passou, né? E competições, né? Libertadores, Sul-Americana. Joguei muito Campeonato Brasileiro de Série A1, né, que era muito difícil, né? Você tinha que fazer um campeonato inteiro para chamar a atenção de algum clube, né? O Galeto falou sobre zagueiro, né? Que chegava mais junto, marcava mais forte. E companheiro, assim, para ajudar o Igor, assim, uma dupla que você... Assim, dentro do campo. Cara, assim, que o Felipe, o maestro, né? Edilson, o atacante, que... Você jogava isso tudo mesmo que ele diz? Ou jogava. E mais, jogava e um pouco mais, né? Esses caras eu aprendi muito com eles, porque além deles dar os ensinamentos, eles cuidavam, né? Eles se preocupavam com o nosso futuro, né? Para que a gente não errasse. Mas assim, de jogador que dizer que resolvia antes, isso antes de começar o jogo, né? Depois que teve o jogo, é fácil você falar, ó... Mas dizer antes, igual o Clodoaldo, eu não vi jogar, não. O que ele dizia? Ele dizia, olha, fique tranquilo que eu vou fazer o gol. Dá a bola assim que vai surgir essa jogada e eu vou resolver. E ele fazia. Ele fazia, hoje eu não vou fazer o gol, mas eu vou botar o atacante na cara do gol. Ele dizia antes do jogo. É o melhor jogador cearense, tecnicamente falando? Assim. Tecnicamente
foi o melhor jogador que eu joguei no Brasil. Eu tô falando tecnicamente. Acredito. Para mim foi o melhor que eu joguei. Para mim, acima da média, não. diferenciado, para mim foi o melhor jogador que eu joguei. Era um cara, o Clodoaldo, né? Era um cara bom de ir pro estádio para assistir o Clodoaldo jogar. Justamente. Eu, na época que eu tava no Flamengo, Figueirense, ali depois fui pro Flamengo, eu assistia muito os vídeos dele, os jogos dele. Eu falava, um dia eu quero ver ele pessoalmente. Né? Porque a gente vê o jogo lá, né? Não tinha oportunidade de ter jogado contra, nem ter visto. E aí, quando eu chego no PC, 2005, que eu convivo com ele, realmente era... Eu contei essa história aqui no podcast, em outra entrevista, mas eu tava cobrindo um jogo Fortaleza e Flamengo aqui no Castelão. E o Clodoaldo, nesse dia, estava afastado do elenco principal, por algum ato lá, um problema. E ele estava afastado do elenco principal e estava jogando a preliminar. Tipo, era um aspirante do Fortaleza. Jogando a preliminar. Eu fui cobrir o jogo principal. Só que quando eu cheguei cedo, tinha 2 jogadores do Flamengo, ainda com aquela roupa de chegar no estádio, não estava uniformizado ainda, assistindo a preliminar. Aí eu perguntei para eles, vocês estão assistindo a preliminar porque a gente queria ver o Clodoaldo jogar. Eu não me lembro quem era esse jogador do Flamengo, tá? De repente era até tudo, né? Verdade, diferente, né? E que bom que a gente... E os caras estavam lá, cara. E os caras lá estavam assistindo a preliminar para poder ver o Clodoaldo. Isso é massa, né? E isso reconhecer, né? Também. O ano que tu jogou no Flamengo? 2003 e 2004, pouco. 2004. Então já foi depois daquele tricampeonato 2001 do Pet? Sim, foi depois. Algum daqueles jogadores ainda estavam por lá? Petkovic? Não, Pet não estava. Não, Reinaldo não. Mas o Edilson? Edilson estava, né? Edilson, Júlio César. Edilson, Júlio César. E goleiro. Ainda tu tem grupo de WhatsApp? Tem, sempre falo. Júnior Baiano. Aí de vez em quando a gente fala. Tem muitos jogos, assim, jogos festivos, né? Tá, eu não consigo mais, porque o joelhão não aguenta mais, né? E também cuidando do time aí. Cuidando. E assim, a única saudade que eu tenho do futebol, sobre jogos, né? É quando chega próximo do jogo para entrar no vestiário. Eu sinto uma saudade muito grande. Nesse momento, né? É muito gratificante. E também, se tu for com esse teu joelho aí jogar hoje contra o Júnior Baiano, ainda dá certo. Não, ainda não, pelo amor de Deus. Aí fica fácil, né? Cara, a gente sabe que a base hoje sempre foi, né? Muito importante para a vida do jogador. Você tá no feminino hoje. Sim. Uma das maiores conquistas do futebol feminino é a chegada da base com força. Né? Hoje você tem um sub-17, tem um sub-20. Quer dizer, as meninas têm também a oportunidade de passar pela base. Sim, justamente. E aí ter a carreira no futebol. Tendo só o profissional, você pode perder essa menina, né? Porque ela não espera chegar até o profissional. Né? Então fala um pouco sobre essa conquista. Eu gosto muito assim quando tem essas perguntas, porque é algo parece que vocês estão vivendo, que vocês estão lá. Então, parabéns também pelas perguntas. Eu acho muito gratificante isso, porque é algo que a gente conversa dia a dia, né? Então, tipo assim, o Fortaleza hoje, ele tem sub-17, sub-20 feminino. E nós temos atletas que do 17 e do 20 que treinam no profissional. E isso faz muita diferença, como a gente fala. O desenvolvimento, potencializar, né? As meninas, para quando for para o profissional, ela já está pronta. E o Erandi também, por ter sido um ex-jogador, ter sido um atleta, né? Hoje, um ex-jogador, ele valoriza muito a base, cara. Ele valoriza, sempre chama 4, 5 para treinar. Tem meninas da base que já estão lá, né? A Tainá, que é do sub-20, hoje é titular e joga no profissional. Também tem a Sara, lateral esquerda. A Érica, a própria Ravena, que vai para a seleção agora. Então o Erandi, cada treino eu vou precisar dessas 5 atletas, manda para mim. Tá evoluindo, Igor. Essa daqui, vamos trabalhar um pouquinho mais para quando ela chegar aqui, tá pronta. E aí esse trabalho em conjunto, ele é muito bom, porque quando a gente faz o planejamento no futebol feminino, por a gente ter muitas competições, então eu fico ali no 17 e no 20, potencializando, desenvolvendo e entrando nas competições também para ganhar. E aí o Erandi me auxilia nesse processo. Então, não tem treino hoje do profissional, ele vem na base auxiliar ali, junto com toda a comissão, analista, preparador de goleiro, com todos. E quando eu estou na folga aqui, que não bate os treinos, eu vou auxiliar ele no profissional. Então, a gente está sempre
Essa troca, né? Sempre nessa troca. E o futebol hoje feminino de base, ele tem o brasileiro sub-17, tem o estadual sub-17, vai ter o estadual sub-20 e tem o brasileiro sub-20. E tem a Copa São Paulo sub-20. Então você está em 5 competições. Cara, muita coisa. E algo muito importante de se falar, que eu sempre falo, não é só o trabalho do IGA, é um todo. Fortaleza dá essa oportunidade para você desenvolver também, né? Então, de 2020 até hoje, 2025, graças a Deus, todos os anos nós temos atleta na seleção brasileira. E isso é muito gratificante, tanto 17 como sub-20. É um reflexo do trabalho. Tá? Justamente. Então, tem essa aí, né, essa entrega aí do desenvolvimento, potencializar, para quando chegar em cima, atleta tá em alto nível também. Se empolga a comissão técnica, imagina as jogadoras, né? Que eu acho que é o mais importante, mantê-las motivadas com essas competições e com esse trabalho de aprimoramento. Motiva porque a atleta vai ver o trabalho, né? E aí, quando você também tem uma estrutura para desenvolver isso, a menina, tipo, tem menina de 14 anos que é titular no sub-20. Então, o futebol, né, e aí é o que eu pego dos treinadores que eu trabalhei, que ajuda muito. Tipo, Muricy, o jogador bom, a jogadora boa, não precisa de idade. Se é boa, tem que jogar. Né? Então, eu uso muito isso também. Muito contente também de fazer essa parceria aí com o Erandi, com todos da comissão. Né? Jogamos junto e hoje ele tá, que é referência também no futebol, foi um excelente profissional, né? Um cara que ganhou grandes títulos aí também, teve grandes passagens, é um ídolo. E a gente desenvolver, cara, é muito bom desenvolver esse trabalho. O Igor, como, agora voltando aqui, Igor como ex-jogador, né? Era um cara rápido, corajoso, ia pra cima mesmo. Você acha que no futebol brasileiro tá faltando esse tipo de jogador? Tem muito, tem pouco? A impressão minha que, assim, a impressão que eu tenho é que a gente tá carente desse cara corajoso. Sim. de... A gente tá carente e eu tenho conversado muito com a comissão. Eu acho que nós, treinadores, temos que dar mais oportunidade ou voltar cada vez mais um pouquinho lá atrás, né? Eu acho que tem algumas coisas de 10 anos atrás, 5 anos, que ainda funciona muito hoje, que é o 1 contra 1 que eu falo, o jogador... Um exemplo, eu vou trazer aí, que eu tô na categoria feminina, mas vou falar no geral, né? Eu vou trazer uma menina que ela é velocidade. Ela é muito rápida. Se ela tirar do lado, der o tapa, ela vai pro gol e ela resolve o problema. Aí eu trago um atleta dessa para uma avaliação, e aí eu vou fazer uma avaliação e aí eu coloco ela num jogo reduzido. Como ela vai desenvolver o que ela tem de melhor? Então, a gente tem que identificar cada vez mais o que a atleta ou atleta é bom, e aí ser a velocidade, e aí é o que o Muricy sempre falava. No último terço ali do campo, vai ter que tocar, vai, mas muitas das vezes tem que ir para cima, porque tá próximo da área, é um pênalti, é um drible, é uma finalização, um gol. Eu acho que a gente tem que dar mais liberdade nesse último terço do campo aí pro individual, não a gente ficar, faz isso, faz aquilo, toca, começa e tudo. Eu acho que tem que dar um pouquinho mais de liberdade. Encorajar, né? Justamente, nessa fala. Esse europeu que acabou entrando dentro do futebol brasileiro, né? essa tática europeia, essa história do pessoal tá sempre tendo como referência a Champions League e tal, o videogame que atrapalha muito a questão do futebol de vocês, faz com que jogadores, como você citou agora, você, o Edilson, que eram jogadores velocistas, né, em direção ao gol. Hoje a gente tem o extremo, né, que é um jogador que faz dupla função. Sim. Ele é velocista, tem força, mas ele recompõe muito o meio campo. Tu acha que tá faltando pro treinador identificar isso? O que é o velocista? Eu falo sempre nas transmissões. Existe sim o velocista e existe o extremo. Sim. Mas tem treinador ainda que confunde e acaba colocando o velocista para fazer extremo e vice-versa. Tu acha que tem muito disso? Eu acho que sim. Eu acho que pode ter melhor, que eu acho que é algo da liberdade, né? Da liberdade para atleta, desenvolver justamente isso aí. Se ela é um atleta e um atleta de muita velocidade, eu não posso querer que toda hora ela trabalhe com a posse de bola, né? Então eu tenho que dar liberdade justamente para isso. E como ele falou, eu acho que a gente pode trazer mais
e dar essa liberdade para a gente desenvolver o que a gente tem, esse DNA nosso que é muito bonito de se ver, que é o individual do atleta, né? E a gente está vendo aí na Copa do Mundial de Clubes o que os nossos clubes estão fazendo, cara, né? Então eles identificaram realmente do potencial e estão desenvolvendo. Nossa, você quer falar dos nossos patrocinadores enquanto o homem bebe um carocinho d'água? Vai falar um pouco da galera que tá junto com a gente. Isso. Agradecer o Ailton aí da Porto Capas. Esse cenário maravilhoso aqui, muito tem do Ailton, né? Da Porto Capas e da Porto Copos. Isso, aí, Porto Capa e Porto Copos. Fica lá em Messejana, o Instagram, né? Instagram, @Porto Capas. Pode chegar lá, você vai ter vários produtos de qualidade. Para personalizar aquelas garrafas térmicas. Garrafa todo térmica, tamanho. copos, tudo oficial dos clubes, tá? É a empresa que trabalha fazendo aí todos os copos. Cada jogo tem um copo, é feito pelo pessoal da Porto Capas. Manda um abraço também pra galera da Sabor Nobre Gourmet também, um bistrozinho que tem ali na Vajota, Rua 8 de Setembro, por trás ali do Frangolândia da Vajota. Ambiente super bacana, a gente tem até que fazer um episódio lá, né? Faz uns 2 anos que esse negócio está sendo dito. Mas vai dar certo, mandar um abraço aí pro George que tá junto com a gente. Todo o episódio manda aqui uma paradinha pra gente, pro convidado ficar bem recebido. Agradecendo essa galera e vamos tocando, né? Toca aí, vô. Isso, com gosto de gás, né? Gosto de gás. Vamos. Quer fazer logo a história do... Vamos pros cartões, Vamos pros cartões do homem? Cartões pra ver se o homem... Calma, o homem tá tirando cartão aí. Calma. Foi apto, viu, homem? Não parece, mas fui apto de futebol. Rapaz, Foi mesmo. Trabalhei assim, pouco tempo na federação, mais na base, mas foi mais na base. Porque o pessoal pensa que é mentira. Aí a gente, pronto, vamos lá. A gente tem um quadro aqui no nosso podcast que é o convidado a dar um cartão amarelo, um cartão vermelho para alguém ou alguma situação. Mas a gente, por isso que a gente diz, cara. Porque cara bonzinho, né? Mas assim, por isso que a gente diz assim, não é obrigado a ser uma pessoa, pode ser uma situação do futebol, uma situação da vida, fica à vontade. A gente não obriga ninguém para criar inimizade aqui, não. Então aí você vai escolher aí, você pode pensar, não tem problema não, a câmera ali. Vou pensar, viu? Porque não tava preparado para isso aí não, viu? Aí, pronto, é um cartão amarelo para uma situação mais amena e um vermelho, né? Se vocês quiserem dar para a pessoa também o cartão, fica à vontade. Vai ficar... Tu não levava muito cartão não, né? Não, levava não. Tu levou esse vermelho Fortaleza e Flamengo aqui, jogando pelo Flamengo. Pois é, aí é. Eu quase pergunto, rapaz, se ele achou que foi justo o vermelho. Não, foi não. Porque tu escorregou, não foi? Foi, escorreguei. Mas esse negócio de escorregar, o Valdir Papel também, naquela final Vasco e Flamengo lá, ele escorregou e foi expulso, coitado. Mas acontece, né, mano? É complicado, né? Falando de arbitragem aqui, pra você ir pensando. Eu vou pensando mesmo, viu? Rapaz, você me pegou de surpresa, cara. Tu tava pronto, hein, cara? Foi mal. Veio pronto, né? Avisou. No bolso aqui. Rapaz. Eu já fui logo puxando aqui, logo, né? Mas assim, de arbitragem, cara, assim, a tua experiência melhor do árbitro, cara, esse árbitro aqui realmente sempre foi bem preparado, apitando os jogos. Vamos falar primeiro desse cara bem preparado, que você lembra que na tua época de jogador, não, esse cara aqui, top. Já quem tá falando, ele tá do lado de um ex-árbitro aqui, né? Isso. Nem nome de árbitro tem, nem jeito de árbitro tem. Se bem que parece com o Weber Roberto Lopes, o homem aí, né? Parece. Eu gostava do Weber, ele me expulsou, mas eu achei ele um árbitro bom. Foi o lance? Foi ele? Foi ele. Mas eu gosto dele. Eu achei ele um árbitro muito seguro. Então? Pode ser ele, um bom árbitro. E aquele que você, pai, esse aqui... Mas se bem que é melhor que ele não fale, não, porque ele tá a disputar Campeonato Brasileiro pelo Fortaleza. Vai que o cara tá na cabine de VAR. Não, o cara aparece aí. Não, o homem já acabou, já encerrou. Pronto. Pode ser daqui, pode ser de fora. Rapaz, o homem veio pronto mesmo, viu, rapaz? Foi ele aqui, mano. Rapaz, o homem nem... Eu tentei foi te defender aqui. E eu disse, o homem, pelo menos dá um toque, né? Rapaz, o cartão amarelo eu vou dar pra mim e pro Bechara, viu? Pronto. Uma advertência pra nós dois, viu? Aí. Viu, Bechara? Cartão amarelo pra mim e pra você. É meu amigo, futebol. Futebol tem que ter resenha, né? Se não tiver resenha também... advertência pra nós dois, porque era pra nós ter combinado, né? Como não combinou, nós estamos advertidos, né? O vermelho eu não vou. Eu vou deixar o vermelho pro próximo podcast. Pode não? Me ajude, cara. Tem não, né? É sinal de que ele tem
umas pessoas na mente para dar o cartão vermelho. Mas a gente quer. Né? É da paz, é da paz, é da segurança. Vai dar uma chance, né, para mim? Você que não foi tão legal com o Igor, tá tendo a segunda chance de ser legal. O cartão vermelho tá na mão dele, tá no brinco não. Vou guardar. Queria aproveitar também e falar um pouco assim da estrutura da minha família, né? Minha família me ajudou muito no futebol. Meus pais me deram uma boa educação, orientação. Meus irmãos, assim, minha esposa que me ajudou bastante, principalmente em momentos difíceis, né? Momentos bons vai estar... já tá junto e em momentos difíceis também, só ali a família sempre vai estar também. Mas minha esposa me ajudou muito também na minha lesão, né? Me deu muito conselho, me ajudou. Uma esposa que esteve sempre ali do meu lado. Precisa, né, cara? E hoje tenho orgulho da minha filha, que essa semana mesmo em casa, ela estava olhando a minha história como jogador. E eu fiquei muito contente, me emocionei um pouquinho ali, porque marca a gente também, né? Cara. Então a família é muito importante. E foi ela que foi buscar? Foi iniciativa dela mesmo de buscar? Foi. Ela buscou umas informações e aí começou, aí falou, você jogou assim, que ela não... Ela é muito um estudo, né? Muito focada nos estudos. Muito orgulho dela, Ana Carolina, minha filha, minha esposa Alcione. Toda a minha família, né? Meus pais, meus irmãos têm me ajudado bastante. E aquelas pessoas que nos ajudam, a gente tem que lembrar, né? Eu sempre passava ali, voltando um pouco na história do Fortaleza, o Ribamar sempre, quando eu vinha final do ano, ele, vamos dar uma volta, vamos passear, vamos ver como tá o CT, eu ia. Eu dizia, presidente, um dia eu vou voltar aqui para trabalhar. Eu tenho fé em Deus. Em 2020, conversando com o Marcelo Paes, e aí ele falou, você tá pronto, cara. Você tá pronto. O trabalho que você tá fazendo aí no Amazonas é gigante. Vem para sua casa. Então eu sou muito grato, Marcelo Paes, pelos conselhos, por essa oportunidade que ele me deu de vir para o Fortaleza, né? E aí, dando sequência aos trabalhos aí, a gente tem uma gestão muito boa, né? Gestores que apostam nos profissionais, com curso, com incentivo para você também evoluir, né? Isso. Porque nós, ex-atletas, às vezes a gente esquece um pouquinho o estudo. Eu estou falando por mim, eu esqueci muito os estudos. E hoje o Fortaleza está me dando essa oportunidade, né? Tirei minha licença B, agora a CBF, estudando inglês, é muito difícil, né? Fazendo faculdade de educação física, tudo muito difícil, né? E o Irlando, que é o nosso diretor da base ali, junto com o Erison, que é o gerente da base, eles têm se preocupado muito com esse lado profissional, com o lado humano, o lado familiar, de você evoluir, né? De progredir. Então, agradecer a todos. A gente não pode, porque muitas das vezes a gente só quer pedir, né? Isso. E a gente não agradece. Então, Fortaleza está num caminho gigante, crescendo todos os dias, cada profissional na sua função e junto a gente, como o Marcelo fala, sempre por mais, né? Bonita essa mensagem de gratidão à família e ao Fortaleza, né, cara? Tem que ser. Tocou em 2 pontos, acho que são bacanas, até para poder a gente arrematar aqui. Eu acho que dá para a gente falar rapidinho. Primeiro sobre essa questão dos ex-atletas, né? A gente sempre fala sobre isso aqui. Muita gente quer, às vezes, um ex-atleta que está terminando de jogar, né? O cara tem um perfil para poder jogar, para poder estar atuando dentro do clube. Mas você tocou numa coisa importante que é a profissionalização. Hoje o Fortaleza tem você, tem o Erandi, tem o Rinaldo Clodoaldo. E tem o Clodoaldo, né? Isso, então acho que são os 4 assim, que de destaque que vocês estão. E esse apoio do clube é fundamental para vocês estarem se aperfeiçoando. E a gente tem crescido nesse processo. Fala um pouco dessa importância, né? Porque tem ex-atleta, às vezes, que acha que só pelo nome... E isso no início da carreira eu pensava muito nisso, né? Eu pensava muito nisso. Não, joguei bola... Joguei bem ali. Ali eu vou passar, mas a gente tem que estudar, tem que fazer curso, evoluir, se atualizar. E o Fortaleza tem dado essas oportunidades, né? Então a gente fica muito contente, porque quando você para de jogar é muito difícil. Às vezes você não está pronto, nunca você vai... Eu acredito, falo por mim, eu não estava pronto, né? E aí você olha para um lado e você vai fazer o quê? Só sabia jogar bola, não tinha estudado. E aí o Fortaleza me dá essa oportunidade de voltar a estudar, né? Conseguir, como eu falei, o curso aí da CBF, da licença B, fazendo inglês agora dentro do clube, né? O clube proporcionou para nós esse curso. E aí fazendo a faculdade de educação física e estudar futebol, aprender. Eu gosto muito de assistir jogos. Assistir jogos e conversar sobre futebol.
E com vocês aqui, eu tenho certeza, muitas coisas eu guardei aqui que eu vou levar para o meu trabalho cara, também. obrigado. Porque a gente aprende, né? A gente, Isso. Tá sempre E- aprendendo. Isso. E eu espero que você também esteja sempre disponível para ensinar a gente quando a gente precisar de. Não. A gente trabalha com futebol na área da comunicação Uhum. e a gente precisa entender um pouquinho. Uhum. Por exemplo, eu, quando cobria muitos jogos, na época eu conversava muito com o Lula, Aham. Lula Pereira, para tirar dúvida tática, antes de falar, para não ter que falar coisa errada, né? E aí a gente espera aqui contar com a sua consultoria aqui. Eu fiquei muito feliz com as perguntas, porque, tipo assim, parece que vocês estão lá no dia a dia, e isso é muito legal. Isso é legal. Então, cara, vocês que estão massa. bem informados das informações, e isso faz com que a gente também sinta e saiba que a gente está no caminho certo, né? Uhum. Poxa, fui lá no programa, os caras já fizeram as perguntas como Pô, no que dia a dia, e essas perguntas a gente também às vezes, Leva pra lá. graças leva a para Deus, lá e a cara, gente graças fica a Deus. nessa troca de ideia, né? Pronto. Aí, muito assim, contente. pra arrematar, aí eu Uhum. te disse duas situações. A outra, assim, a gente falar bem superficialmente. Né? Certo. Você tá falando sobre um trabalho administrativo do Fortaleza que é fantástico. Uhum. Não tem o que você contestar. Justamente. Mas vai acontecer um momento onde não vai dar certo, Uhum, vai empacar um pouquinho. Essa fase que o Fortaleza está passando uhum. é uma situação, acho que assim, na minha opinião, momentânea. É Sim, um momento que é momento. É realmente, só um assim, momento. não tá bacana. É o sentimento do Igor também, assim, que Eu acho que já só- já o negócio... Vai sair porque é só um momento. O time é muito bom, tem um excelente treinador, tem uma gestão gigantesca que entende de futebol e isso faz a diferença. E o Fortaleza tem equilíbrio. Fortaleza tem equilíbrio, tem foco, tem pessoas marca profissionais, registrada. tem profissionais preparados para esse momento. É só um momento, porque o time é muito bom e vai Já voltar. que você falou, vai fala um voltar pouco forte. do Voivoda aí, né, pra gente. É, O dia a dia com esse homem aí que conversei com a gente já conversou com o próprio Paz, o Marcelo Isso. Boeck. Eu tive a oportunidade de assistir alguns treinos, acompanhar. Eu acho que o que chama a atenção assim também dele tem muito do Muricy, a seriedade, a determinação dele, o foco. Ele é jogo a jogo, nunca para ele tá bom e isso faz a diferença. E eu acho que ele é referência para todos nós. Show. Bom. Vamos embora? Vamos embora. Ele não deu cartão vermelho, né? É. Nem Ficar vamos, pro próximo, né? nem vamos Vamos, pedir. tá insistindo. Nem aí. vamos pedir mais, senão vai dar cartão vermelho pra mim. É. Pronto. É isso aí, meu irmão. Obrigado, Igor, mais uma vez por ter vindo. Obrigado, pessoal, que acompanhou aí, tá acompanhando os cortes também, tá nas nossas redes sociais, né? Você pode fazer as honras aí. Posso? Sim. Vamos embora. Não, Agradecer. pode dizer as redes sociais aí. Certo, agradecer o homem, posso? É, agradeço. Agradecer também ao Igor aí, a Obrigado. esposa do Igor que veio acompanhando. Muito obrigado. Ao Felipe Honorato, né, que esteve lá Sim, junto com a sim. gente. Excelente foi o que profissional, fez né, cara? a liberação para nós. O time lá é pesado, viu? Tem a Thaís, tem o Felipe, É. tem uma galera boa lá. Muito o bom. Daniel Herculano Isso. também tá Isso. lá. Agradecer ao Tem- Fortaleza tem que ser Esporte bom. Clube. E pedir também aqui para você estar acompanhando a gente, @na cara do Golcast, tanto no YouTube quanto no Instagram. Estamos aí, o homem agora voltou com tudo, né? Efra Mídias, que é o Aí, ó, responsável por toda a parte técnica desse negócio aqui. Tá bom é ele, se tiver ruim é ele também. É ele também. @Eframídia, É. se você tá precisando aí, podcast de qualidade, contrata o homem, que o homem tá junto com a gente. É, mas é sério, o Efra Mídias, ele faz inclusive transmissão de eventos esportivos ao Transmissões. vivo, podcast, faz um monte de coisa. O cara Se É. você precisar aí, pode acionar que o homem é bom. Igor, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente, aceitado o nosso convite. Espero que você tenha ficado à vontade aqui com a gente e as portas estão abertas. Eu fico muito feliz. Primeiro, agradecer a Deus, a vocês pelo convite. Estou sempre à disposição. Muito legal essa troca de ideia. Muito feliz, muito contente e realizado. Futebol é Graças muito a bom. Deus, rapaz. Deus boa. abençoe nós. Valeu. Amém. Valeu.